sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Juliana Oliveira Imóveis. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito sonhado por todos aqui no Brasil, no mundo, mas ao mesmo tempo gera muita dúvida, muita insegurança, que é o financiamento imobiliário. Será que nome limpo garante aprovação? Usar FGTS é sim um recurso benéfico? Qual a melhor taxa? Qual o melhor banco? Como é e como funciona um processo de financiamento imobiliário? Bom, hoje nós vamos responder a todas essas perguntas de vocês nesse bate-papo. Então prepare o seu café, senta no sofá e vem junto com a gente para esse bate-papo gostoso que começa agora neste podcast. Bom, agora que a gente já pegou nosso cafezinho, eu quero apresentar para vocês a Thaline. Ela é CEO da Tal Business Consultoria e ela vai tirar todas as nossas dúvidas nessa tarde. Thaline, é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio, para o nosso podcast, esse cafezinho da tarde. Sinta-se abraçada, sinta-se à vontade e, por favor, conte para nós essa trajetória tão linda sua no mercado imobiliário. Conte para a gente um pouquinho da sua história. Ai, Juliana, desde já eu que agradeço, é um prazer estar aqui, tá? Com vocês, não poderia deixar de aceitar esse convite, estou muito feliz. E é um prazer poder passar um pouquinho aí da minha trajetória e poder falar um pouquinho de crédito imobiliário, né? Para quem não me conhece, eu sou CEO da Tal Business Consultoria, que é uma empresa especializada, né, em financiamentos, e ela é credenciada aos bancos, maiores bancos, né, do país e várias fintechs. E a minha trajetória, né, eu tive 11 anos trabalhando em banco, né, era gerente, trabalhava no Bradesco. Que legal. A minha formação, eu sou contadora, formada em ciências contábeis, tenho um MBA em comunicação e marketing, Que né? legal. Tenho formação também em transações imobiliárias, né, pelo SEAD, fiz técnico pelo Centro Paula Souza em administração de empresas, sou especialista em investimento, né, com certificação, CPA 20, e especialista aí em crédito imobiliário, que é onde eu atuo mais, né, com certificação, né, CA 300. Então, estou aqui, o que eu puder contribuir, e o meu maior objetivo é realizar sonhos, né? Acho que é o nosso maior objetivo, Nosso, né? Nós que trabalhamos no mercado imobiliário, eu acho que não exatamente. tem coisa mais satisfatória, situação mais satisfatória que a gente vê uma pessoa realizar o sonho da casa própria, né? Ou até mesmo de investimentos, não é verdade? Gente, para vocês verem, então, a Thaline não caiu de paraquedas aqui. Vocês viram que ela tem uma vasta experiência, ela é muito especialista em tudo que ela faz e é uma parceira nossa. Nós conhecemos ela através de uma transação imobiliária, né, Thaline? E daí, então, estamos trabalhando juntas, né? E isso é bem legal. A gente tem algumas perguntas que nós formulamos, né? Para que a gente pudesse tirar um pouco das dúvidas do pessoal que está em casa, porque eu acho que você, como está bem de frente aí com o financiamento, você sabe que o pessoal tem muitas incertezas, inseguranças, né, Thaline? Sobre como conseguir um financiamento, o quanto vai conseguir de crédito aprovado, quais são os critérios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá Está pronta? Sim, claro, com certeza. Vamos lá, então. Então, Thaline, uma das perguntas que nós formulamos para o pessoal que está em casa muitas pessoas acreditam que financiamento é algo muito complicado na prática. O que é um financiamento imobiliário? Olha, Juliana, o financiamento, ele é quando a pessoa ela pega um recurso, né, ela não tem, né, o recurso próprio para poder fazer a compra do imóvel, às vezes ela até tem, mas por opção, né, e também porque normalmente às vezes compensa, né, a pessoa deixar às vezes o dinheiro aplicado, e aí ela pega o recurso do banco para a compra, né, de um imóvel. Não necessariamente pode ser compra, a gente tem outros tipos de financiamento imobiliário, que às vezes é quando a pessoa quer levantar um dinheiro, né, em cima de um imóvel, também com algum objetivo, mas o principal é para ela poder pegar o recurso do banco
para poder fazer a compra daquele imóvel e realizar o seu sonho ali, né? Sim. Uma deixa nessa pergunta, até implementando um pouco ela, além de ser essa questão de pegar um recurso de um banco, né? As pessoas confundem muito, né? Principalmente as que não conhecem de forma alguma um financiamento, acha que vai conseguir o valor total, né? Esquece que tem que ter ali uma poupancinha, um recurso para poder dar de entrada, até para a documentação do imóvel, né? Tem que ter alguma coisinha, né, Thaline? Sim, sim, isso é válido falar, né? Normalmente os bancos, Sim. eles financiam até 80%, né? Depois a gente pode até marcar, né, especificamente para falar, porque agora os bancos tem épocas, né? O Santander, ele passou a liberar 90% de financiamento, mas não são para todos os clientes, são clientes específicos, né? Então é atrelado ao CPF do cliente, ao histórico, ao segmento que ele está, então são vários critérios. E o Banco Inter normalmente até 75% de financiamento. Então a pessoa ela tem que ter pelo menos 20% aí de entrada, né? Para poder conseguir financiar o restante. E é muito interessante a pessoa também ela ter ciência que ela vai ter custas com a documentação, né? Então não é um empréstimo simples, né? Que a pessoa vai lá no banco, faz o empréstimo e libera o dinheiro. Então, para ela poder ter toda essa liberação, ela também tem que ter o recurso ali, que normalmente gira em torno aí de 4%, 5% do valor de venda, né? Sim, sim. É um processo um pouco mais moroso, mas não é algo impossível de ser realizado, né? Não, não. É por isso que nós estamos aqui para mostrar que é o melhor caminho para os seus sonhos, né? Sim. A gente tem esse slogan para mostrar que é fácil, é prático, né? É prático, é verdade. Não tem muito segredo, por mais que as pessoas falam, mas é porque as pessoas às vezes não criam o hábito de comprar várias casas na vida, né? Nós estamos acostumados a fazer vários processos, né? Vender várias casas. As pessoas às vezes compram 3 casas, às vezes, durante a vida, 5 casas, né? Não é um processo comum. Mas para nós que estamos na área, né, se torna prático. Sim, é verdade. Quem pode financiar hoje? Hoje, o financiamento ele é mais focado na pessoa física, né? Então, são pessoa física, existe o financiamento para a pessoa jurídica, mas é um pouquinho mais burocrático, né? Então, a gente nem entra muito no detalhe, né? Então, nosso foco mais são pessoas físicas, então pessoa maior de idade, de 18 anos, né? Então, são pessoas capazes, né? Ela tem que ter, né? Ser capaz, né? Não pode ser incapaz. Então, uma pessoa que seja maior de 18 anos e também a questão da idade, que às vezes impacta um pouquinho. A pessoa ela tem que terminar o financiamento até atingir 80 anos e 6 meses, né? A gente coloca 80 anos, né? Legal. Então, às vezes impacta um pouquinho essa questão da idade, então pessoas de qualquer idade pode estar fazendo, só que lembrando que tem que finalizar e os bancos, alguns deles colocam uma restrição de prazo, né? Então, às vezes, o banco faz um prazo mínimo de 120 meses. Então, às vezes, uma pessoa que já está, às vezes, uma idade de 60 anos, às vezes me perguntam, mas eu com 60 anos pode fazer? Dependendo, pode sim, a gente vai ter que analisar, né? Não é uma restrição em si, mas o crédito ele tem que ser finalizado até 80 anos. Ele fica um pouco mais moroso, né? Até você falando agora de 60 anos, eu lembrei de um caso de uma cliente que a gente fez agora há pouco, a dona Maria, né? Lembra de 62 anos? Só que assim, o financiamento dela foi bem reduzido em questão de tempo, né? Então deu uma parcelinha um pouco mais alta, né? Mas não que não consiga, exatamente. Né? Então, né, já quem aí pensa, ai não, eu não posso fazer por conta da minha idade, ou às vezes, tipo, eu gostaria, minha mãe quer comprar uma casa, né, para eu morar, meu pai. Dá para tentar, a gente analisa, né, cada caso vai ser analisado e o que nós pudermos fazer para dar certo vai ser feito. Sim, bem legal. Qual é o maior mito que você escuta de clientes quando falamos em financiamento? Eu acho que você já até comentou aí dessa questão que é muito difícil, é muito complicado, é moroso, né? Sim. Para mim, é um mito, não é, entendeu? Desde que você escolha a assessoria correta, né? Escolha, né, o corretor correto, a imobiliária correta, para estar fazendo o processo, né? Que aí você não vai ter problemas, né? E um dos outros mitos que às vezes a gente tem 2 situações de pessoas, né? Então, existe a pessoa que ela é muito humilde, muito simples, e ela acha que eu nunca trabalhei às vezes registrado,
né? Sou uma pessoa que às vezes é diarista, sou uma pessoa que trabalha sem ter ali como comprovar renda, não vou ter condição de ter a minha casa própria, né? E aí a pessoa não arrisca seguir com financiamento porque a pessoa acha na cabeça dela que ela não vai ter condição, né? E às vezes passou a vida inteira pagando aluguel, né? Exatamente. E aí existe a outra pessoa que acha que porque tem uma empresa, né? Não, eu tenho empresa, eu tenho funcionário, eu ando com uma roupa boa, eu sei conversar, eu tenho conta no banco, tudo, mas às vezes não tem um histórico tão legal e acha que tipo, eu vou conseguir fácil o crédito imobiliário e nem sempre é assim, né? Mas eu acho interessante esse mito, né? A gente focar na pessoa que acha que não tem condição. Eu lembro de um caso de fazer um financiamento para uma pessoa que ela era manicure, né? E já era uma senhora, né? Já tinha uma certa idade, já tinha os filhos crescidos e ela morava no mesmo quintal da mãe, dos irmãos, e ela sonhava em ter a casa dela e ter a privacidade dela. E eu lembro quando a gente foi assinar o contrato lá na onde ela fazia as unhas, né? Que ela era podóloga, ela falou, eu achei que eu nunca ia conseguir. Olha que legal. Né? Porque eu nunca tive renda, só que ela conseguiu juntar um dinheirinho, então ela tinha um pouquinho, né, para ter a entrada. E graças, né, também o nosso trabalho, porque tem que ter uma expertise também, porque por via de regra, o banco ele exige sim imposto de renda, ele exige uma comprovação, só que tem outros meios de você comprovar, né? E é só quem trabalhou no banco, quem já foi analista de crédito, que vai poder auxiliar nesses caminhos, né? Então existe toda uma análise e aí fizemos toda uma análise dessa pessoa, né? E aí conseguimos entender que ela tinha condição de pagamento, né? Olha que legal. E ela realizou o sonho dela. Até no dia ela falou, nem falei para minha família porque eu achei que nunca ia dar certo e agora deu certo mesmo. Agora eu posso falar que eu vou mudar de casa, que eu vou para minha casa. Olha, né? só, não? Então, assim, né? Para quem está assistindo aí em casa, se também tem esse medo, fala, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho condição. Tente, né? Não pode deixar o medo tomar Isso, conta, né, exatamente. Escolha a casa e faça. Eu sempre falo isso para os clientes. A gente, quando tem clientes que nos procura, eu quero comprar um imóvel, eu quero agendar uma visita. A gente sempre senta com esse cliente antes. Porque hoje eu acho que você também deve ter visto isso no mercado, a gente está tendo um trabalho mais de conscientização com os clientes do que realmente a compra e venda, o financiamento aprovado ou não, né? Porque hoje tem muitas inverdades aí soltas no mercado, né? Então a gente sempre fala com o cliente, olha, vamos fazer primeiro a sua aprovação, vamos trabalhar seu crédito, porque às vezes o cliente, ele acha que ele pode comprar uma casa de 500 mil e às vezes o banco libera 800, às vezes ele acha que ele tem uma renda para comprar um de 500 e ainda não está nesse nicho, aí tem que comprar um imóvel de 300, aí acaba vendo um monte de imóvel que não é exatamente aquilo que ele pode comprar e acaba se frustrando. Por isso que o que você falou aí anteriormente, de ter a assessoria correta, a imobiliária, um corretor sério, correto, isso faz total diferença. Porque você pode tanto realizar o sonho, né, daquela pessoa, quanto você pode frustrá-la por uma vida inteira, né? Exatamente, por isso que a gente tem invertido, né? Antigamente ia se ver a casa, às vezes, né, com o cliente, aí qual casa que você gostou? Gostei dessa. Agora vamos tentar aprovar o crédito no seu nome. Então, o que a gente costuma trabalhar, falar, né, com os corretores, não. Se o cliente fala que é financiamento, olha, para você não se frustrar, porque senão você vai sonhar com aquela casa e às vezes pode ser que não esteja dentro das suas condições. Ou pode ser o contrário, às vezes você tem a vontade de comprar, às vezes, uma casa maior, uma casa com piscina, uma casa com mais espaço, e tá dentro da tua condição e às vezes a tua mente está te travando. Então, por que não? Vamos já fazer a análise, né, correta do cliente, já fazer essa aprovação, porque você já sabe aqui, se você tem a condição, é só você escolher. Aí verdade. Escolheu, você não vai se frustrar, o cliente não se frustra. E é um processo lindo, né? Para a gente como corretora, imobiliária, para você como especialista, quando acontece essa entrega do cliente, é formidável, né? O resultado é iminente. Eu me apego a todos os clientes, eu falo, quando está terminando o processo, eu falo, já está acabando. Porque são dias que a gente fica, né? Normalmente o processo ele vai ali 20, 30 dias, às vezes um pouquinho mais.
Então são dias eu falando o nome da pessoa, né? Sim. E me chama muita atenção. E eu falo, agora eu tenho que me despedir, né? E É a pessoa verdade. vai continuar a entregar o sonho dela. É né? muito bom, muito satisfatório. Uma pergunta que não quer calar. Uhum. Ter um nome limpo garante 100% de aprovação? Olha, Juliana, infelizmente não garante, tá? Legal. Existe... Olha, pessoal, presta bem atenção no que essa especialista acabou de falar, porque o que a gente mais tem são pessoas que aparecem com o nome limpo e acham que a gente precisa aprovar de qualquer forma. Conta pra gente, Thaline. Infelizmente, existem motivos de recusa, né? Eu já falei um pouquinho da minha trajetória, então eu também fui analista de crédito, né? Tá. No banco, então a gente participava de comitês de crédito, onde existia a votação, então por isso que a gente tem toda uma expertise. Então, assim, a nossa diferença é que nós eu já estive do lado de lá, e hoje estou do lado de cá, mandando, né, para quem está do lado de lá. Então, nós temos todo o conhecimento do processo que muitos que também atuam nessa área acabam não tendo, e aí acaba sendo o diferencial. Então, existem motivos de recusa, né? E dentro dos maiores motivos é histórico de comportamento, né? Então, o que às vezes pode fazer recusar? Uma pessoa muito jovem. Então, a gente pega um jovem, às vezes com 18 anos, a gente vai tentar aprovar um crédito, às vezes ele tem renda comprovada, tem tudo certinho. Pode ser que aprove, pode ser, a gente vai tentar fazer de tudo para defender aquilo, porque às vezes a pessoa já vem, recebeu, a gente conseguiu recentemente aprovar, porque assim, todos os bancos negaram, e realmente era uma jovem, ela tinha assim, uns 18, 19 anos, só que o pai era dono de uma grande indústria e ele tinha falecido e ela entrou como parte dona dessa indústria, né? E ela queria comprar um imóvel acima de 1 milhão. Quando você sobe a análise no banco, a análise manual, todos os bancos recusaram para ela, porque é uma pessoa muito jovem, então mesmo você tendo uma comprovação de renda, era complicado. Então você entra na análise manual. E aí, na análise manual, a gente tenta entender o caso, né? Então, realmente, ela tinha nome limpo, tinha imposto de renda, aí sim que entendeu que ela recebeu. A empresa era uma empresa consolidada no mercado, então a gente conseguiu fazer a aprovação. Só que a pessoa jovem, ela não tem histórico, né? Então, é um pouquinho mais difícil de se aprovar, né? Aí, uma pessoa que tem já um histórico bancário, se ela teve um histórico ruim, então mesmo que hoje ela tenha o nome limpo, mas a gente fala de pontuação, né? Então, em algum momento, ela ficou devendo, né? Ou às vezes ela ficou mais tempo devendo, essa pontuação vai caindo. Então, isso daí pode, sim, impactar, né? É lógico que a gente tem toda uma consultoria para tentar auxiliar. Então, às vezes, hoje não aprova. Então, você pode ficar, né? Quem tiver interesse, pode ficar tranquilo. Nós vamos direcionar para um gerente de conta, se a pessoa concordar. A gente vai ver qual a instituição financeira, porque aí que está a diferença da consultoria. Qual instituição financeira está mais fácil aprovar? Ó, essa daqui, ela tem mais chance, porque às vezes teve uma que ela já teve problema e aquela ali ela talvez não vai conseguir. Então a gente vai direcionar. E aí, às vezes, o gerente vai abrir a conta, a gente vai, né, olha, você não vai poder atrasar nada durante tanto período, às vezes deixa algum dinheiro aplicado para mudar o perfil. Então, existe toda uma consultoria e aí vai fazendo uma movimentação para daqui uns meses a gente tentar novamente, né? Começa a trabalhar o histórico bancário, o relacionamento, né? Exatamente. E aí o financiamento acontece, né? Exatamente. Mas assim, se você pegar uma pessoa que sempre teve um nome limpo, uma pessoa com mais idade, a tendência é que você consiga aprovar esse crédito, né? Tendo né, a renda, não necessariamente comprovada, às vezes uma renda informal, alguma coisa que a gente consiga, né, trabalhar, é para estar se aprovando, mas não automaticamente, né? E assim, o que eu falo para o cliente, gente, passado não se muda. Cuidem do presente, entendeu? Então, quando eu lembro no banco, quando voltava as recusas, histórico de comportamento, aí vinha, né, o pessoal mais novo, Thaline, o que a gente faz? Consegue definir? Eu falo, gente, infelizmente, quando for histórico de comportamento, não tem defesa. Porque eu não consigo mandar para um regional, como que o passado não muda. Se ele teve um histórico ruim, é muito difícil, né? É só quando o banco abrir mesmo, a gente fala abrir as torneiras, né, dos financiamentos, né, e liberar um recurso a mais, e aí ele vai pegar aquela clássica, aí ele
ele vai querer liberar para bastante Sim, pessoas, sim. então ele vai liberar. Mas se ele está num processo de contenção, limita o crédito a poucas pessoas, né? A menos Sim. pessoas, e aí você vai escolher para quem você vai emprestar. E É. aí quem teve o histórico ruim e o passado não tem como defender. Se teve, a pessoa, lógico, que ela vai falar que às vezes caiu num golpe, que é um problema, mas ela teve o problema, né? Sim, Então, E hoje a gente sabe que, infelizmente, depois da pandemia, né, muitas pessoas ficaram inadimplentes. sim. E não falo só de classe social baixa, média, foi num geral, né? A gente viu empresários quebrar, a gente viu pessoas que tinham muito dinheiro se endividar. Então, eu acho que hoje está mais criterioso, até porque é um modo geral, né? Não é assim, poucos, né? Antigamente tinha a classe, vamos brincar assim, dos caloteiros, Sim, né? Aqueles que não pagavam, mas com o decorrer dos anos, após a pandemia, até quem tinha todas as contas em dias, mantinha ali aquele planejamento familiar, acabou desestabilizando um pouco, né, Thaline? Sim, sim. Eu acho que isso que flexibilizou um pouco os bancos também, claro, né? Claro. E ninguém deve porque quer. A gente sabe que tem situações que acontecem, né? Com certeza. E a gente fala aqui, quando se fala aqui em crédito imobiliário, que as pessoas tendem a pensar muito antes de assumir uma prestação. Sim. Mas você tem que dar o primeiro passo, né? E o restante deixar que as coisas vão acontecer. Você vai correr atrás, né? Porque a pessoa às vezes acha longo, vou ficar 420 meses, ou seja, 35 anos pagando financiamento. Tá, mas você vai ficar pagando aluguel quantos anos? A vida inteira? Eu sempre brinco com os nossos clientes que eu falo para eles assim, olha, se você tem medo de pagar um financiamento, a pessoa que comprou a casa que você está pagando aluguel não teve. E você está pagando o financiamento de alguém. Alguém comprou esse imóvel, alguém financiou esse imóvel. Então, assim, vamos se planejar, vamos fazer um planejamento financeiro, uma poupança, vamos guardar recursos. E aí, naquele momento certo, como você falou, procurar uma assessoria adequada e tudo vai fluir, né? E é muito melhor pagar um financiamento do que um aluguel, né? É um dinheiro que não volta, né? Exatamente. Existe uma renda mínima para conseguir financiar um imóvel? Você fala assim, Ju, se não tiver pelo menos isso, nenhum banco vai financiar. A gente sabe que cada banco trabalha um critério, mas eu acho que você deve imaginar algo assim, falar, Ju, olha, se não tiver isso, eu acho que é impossível financiar. Olha, Ju, nós da Tal Business Consultoria, o nosso foco é mais médio, né? E alto padrão. Nós não trabalhamos com projetos sociais, né? Sim. Mas acho lindo, né? O trabalho é que nosso foco, né? Nesse momento está direcionado, né? Então, assim, quando se fala no financiamento num todo, talvez em um projeto Minha Casa Minha Vida, aí talvez, né, um especialista seja melhor nessa área para falar, a pessoa possa ter uma renda menor. Agora, dentro do crédito imobiliário aqui padrão, né, que é o que a gente está acostumado a fazer, que são dos bancos privados, não é que existe uma renda mínima. A pessoa ela pode comprometer até 30% da renda. Legal. Então, se a gente pegar a média aí de mercado de imóvel, de 300 mil, então em torno que a pessoa vai financiar em torno aí de uns 200 mil reais. A parcela disso vai dar em torno aí de 2 mil e pouco, quase, né? 3 mil, aí a gente tem que ver qualidade, taxa, mas em torno disso. Então, o ideal, se a pessoa quiser a renda, o ideal seria em torno aí de uns 9 mil reais, né? Pelo menos para dar um start, né? Porque dá 100 mil, aí a parcela dá mil e pouco, tudo bem, às vezes 5, 4 mil. Então, tudo depende de quanto que aquela pessoa vai precisar financiar, né? No imóvel, mas não existe uma renda mínima, que é 30%, né, da renda comprometida. Então, interessante é focar na renda, no comprometimento de renda, né? Exatamente, comprometimento de renda. Então, que acaba até ajudando no histórico comportamental também e tudo mais, né? Isso, e aí por isso que é interessante a pessoa, ela ter a nossa consultoria. Eu também já fui gerente de banco, o gerente de banco, ele tem inúmeros produtos para oferecer. Então, talvez você vai chegar para um gerente de banco, eu já fui gerente, ele vai te oferecer o consórcio, né? Porque para ele tem meta de consórcio, é mais rentável, então ele vai oferecer ali o consórcio. O crédito imobiliário é um pouquinho mais complicado. Aí quando você passa a ter uma assessoria que cuida do teu processo, vai orientar, porque se fala muito de renda comprovada, né? Mas existem meios da gente comprovar renda
fora do imposto de renda, né? Então, por isso que é interessante, né, conversar conosco, cada caso vai ser analisado, né? Igual eu falei da pessoa, né, que era manicure, que não declarava imposto de renda, não tinha olerite, mas conseguiu realizar o sonho. Então, cada caso a gente analisa, porque a pessoa às vezes fala, eu tenho 5 mil de renda, mas às vezes a pessoa tem 5 mil, mas ela faz um bico, ela, né, faz um trabalho ali, e quando você junta, não, a renda é tanto, né? Ou às vezes tem uma renda familiar, né? Sim, então, às vezes o filho trabalha, a esposa trabalha, né? Exatamente. E acaba compondo essa renda, né? E aumenta aí um valor de crédito, né? Isso, exatamente. E chances de aprovação também, né, Thaline? Sim. Continuando aqui, Thaline, vamos para uma pergunta bem legal. Hoje, quais são os principais bancos privados e públicos para financiamento imobiliário? Todo banco financia da mesma forma? Olha, Juliana, nós temos o nosso foco, né? O foco da Tal Business Consultoria são os bancos privados, tá? Sim. Mas lógico, tem a Caixa Econômica Federal, tem o Banco do Brasil, que são bancos mais especializados em projetos sociais, né? E também tem, né, outros tipos de financiamento. Mas com relação aos bancos privados, a maioria deles fazem, né? Então, Sim. Santander, Bradesco, os mais conhecidos Itaú, Banco Inter, né? A maioria trabalha da mesma maneira, né? Então, são créditos imobiliários com taxa atrelada à TR. O Banco Inter, que é um banco digital, ele inovou, criou uma taxa um pouco mais baixa, mas é atrelada à IPCA, então é um novo, né, aí no mercado, mas tem chamado bastante atenção, né? Não são todos os bancos em si que trabalham, né, com o crédito imobiliário, mas a maioria deles, os mais conhecidos, os privados, eles trabalham sim. Sim. Uma coisa interessante que você falou, que o Banco Inter, ele está vindo com tudo, né? Sim. Por mais que tenha essa correção anual, né, do IPCA, mas as parcelas têm dado uma diferença bem drástica, né? Sim. Exatamente. O pessoal então, tem colocado na balança, né? E aí tem sido muito válido, né? E quando eu falo bancos, porque a gente agora entrou no mercado muitas corporativas de crédito, né? Então, Cicobi, né? Sicredi, tem os bancos digitais, tem fintechs, inclusive nós trabalhamos também com algumas fintechs, né? Olha que legal. Então, existe em casos que às vezes você não consegue resolver, por isso que é interessante a nossa assessoria, porque eu tive casos que nenhum banco fazia. Talvez uma curiosidade, que o pessoal tem terreno, né? Quem financia terreno? Só Caixa, o Banco Inter dentro de condomínio, mas tem um valor mínimo, né, de financiamento. O Bradesco antes fazia a partir de 100 mil, ele aumentou agora a partir de 750 mil de financiamento. Então, terreno de 70%. Tem que ser terreno bem alto padrão. Exatamente. O Inter 50%, então meio que trava. E aí esse cliente, ele queria financiar e ele não tinha procurado uma assessoria, ele foi atrás do gerente, a gente falou que tinha aprovado pelo Banco Itaú, só que o Itaú não faz financiamento de terreno, nem Itaú, nem Santander, né? Ele tinha o crédito, mas não poderia usar para o terreno. Por isso que, gente, procure né, uma assessoria, né, de preferência a nossa assessoria. Sim, com certeza. Você não cair. Aí aconteceu, ele assinou com a imobiliária até sugeriu para ele, mas ele falou, não, eu já tenho crédito aprovado com o meu gerente, prefiro fazer. Sim. Fez toda a documentação, deu sinal. Quando foi dar início no processo, não conseguiu dar início no processo. Por quê? Né? Então, que frustração, hein? Exatamente. Aí voltou a nos procurar, e aí era um terreno de menor valor, então não entrava em nenhum desses critérios, né? Nem do Banco Inter, nem do Bradesco. Então, aí nós partimos para as fintechs, né? Que fintechs que são financeiras, né? Tecnológicas, né? De um menor porte, mas que está aí no mercado e aí conseguimos a aprovação, né? E resolver ali o problema do cliente. Então, é muito interessante, né? Dizer que nem todos os bancos fazem. Tem que entender, tem que saber que tipo de imóvel que é, se é comercial, se é residencial. Então, existem vários critérios aí, por isso que tem que ser uma pessoa especializada, uma assessoria especializada para a pessoa
não ter risco e também não ter prejuízo, né? Sim. Até porque, para você que está em casa, o pessoal vai no banco aprovar um crédito imobiliário direto, o gerente não vai se preocupar em perguntar o que ele está comprando, deixou de comprar. O interesse do gerente, você já foi gerente de banco, é finalizar, é fazer o financiamento, é a aprovação para bater uma meta, né? Então é interessante que nem nesse caso você falou, a imobiliária tinha que ter investigado isso, né? Porque é algo um pouco moroso depois que você assina uma proposta, um contrato, tem multas, tem penalidades, né? Então era o caso de chegar para esse cliente e falar, viu, mas qual banco você tem esse financiamento aprovado para um terreno? Você sabia que é só a Caixa, né, o Bradesco a partir de tal valor, o Inter? Eu acho que essa assessoria realmente com um profissional certo, tanto na parte imobiliária quanto do financiamento de créditos, eu acho que é fundamental, né, Thaline? Sim, sim. É por isso que, né, igual tem dado tão certo a nossa parceria, porque falou de financiamento, deixa conosco, né? Sim, Quem vai conversar, porque é difícil também para o corretor, ele tem que entender de tudo, um pouco, né? Ele entende. Mas existem casos. Então, se o cliente já tivesse falado desde o início, aceitado ali a nossa assessoria, já teria falado, não, então não vai, verifica melhor. Sim. Aí talvez ele ia voltar lá com o gerente. Às vezes o gerente também não sabe, porque o gerente, ele cuida de inúmeros produtos, entendeu? Então eu também sei que às vezes é difícil, aí o gerente é novo, tal, ele acha que financiamento vai financiar tudo. Aí ele vai verificar melhor e vai falar que não. Sim. Então, realmente, e aí evita esses problemas, né? Então, por isso que realmente, entre fazer direto com um banco, né? E o próprio banco, ele tem direcionado isso, né? É melhor fazer com uma assessoria, porque... os bancos até preferem, né? Eu tive um caso de um cliente que chegou para a gente para comprar uma casa, inclusive aqui no nosso condomínio, e ele já estava com o financiamento aprovado com a gerente. Eu falei, então me passa o contato da sua gerente, né? E quando ele passou o contato da gerente, ela mesma falou, poxa vida, ele podia ter escolhido uma correspondência. Eu falei, então, a gente até tem, mas ele já chegou com o produto aprovado, então era difícil a gente também fazer com que ele mudasse todo o processo. Também já tinha uma proposta aprovada, ia ter que derrubar para subir outra. Então, eu acabei deixando ele seguir. Mas a própria gerente falou, nossa, Juliana, a gente gosta tanto quando vem já com alguma assessoria, porque acaba pulando algumas etapas para eles, né? E que ajuda muito ali no processo. Agiliza, né? Vamos dizer assim. Exatamente, para o gerente. Olha, você trabalhar em uma agência bancária, tem inúmeros produtos, são mais de 30 produtos para você comercializar e você lidar com crédito imobiliário, porque o crédito imobiliário é um conhecimento muito específico, cada caso é um caso, você tem que entender daquilo, é muito complicado, né? E tendo uma assessoria, tudo flui, né? Sim. Bom, eu sou sincera, eu amo assessoria. A gente, desde quando fundou a imobiliária, né, eu sempre acreditei muito em assessoria imobiliária, seja com a correspondência, seja com cartório, ou pós-compra também. Eu acho que isso é fundamental, né? É uma forma de você dizer ao cliente, eu não estou aqui só pelo que eu vou ganhar, mas sim pela satisfação de você realizar o seu sonho, né? Exatamente. Eu gosto muito. Thaline, vamos falar um pouquinho sobre taxas. Quando falamos em taxa de juros, o cliente deve olhar apenas a taxa anunciada? O que você acha? Olha, Juliana, o cliente ele tem que olhar um todo, tá? Então, assim, por isso que é importante ele falar com um especialista, porque nós estudamos, nós se formamos, foram anos de experiência para poder interpretar aquilo, né? Então, nós tentamos passar em poucas palavras para o cliente, mas não tenta ele sozinho, porque talvez, né, vai ser ruim. Igual, o Inter lançou essa taxa do IPCA, tem sido muito boa, né, para o mercado, tudo, só que pode ser que em um outro cenário ela não seja tão boa, porque ela é atrelada ao IPCA, então ela vai ter uma flutuação. Nós temos taxas que são atreladas à TR, que é o padrão. Então, a TR, por muito tempo, ela ficou, há uns 3 anos atrás, ela ficou zerada, né? Desde 2019, se não me engano, ela estava zerada. E aí ela passou a corrigir um pouquinho, né? Então, as pessoas começaram a sentir aquilo. Então, dentro do financiamento, você tem o custo efetivo total,
Porque o financiamento não é só juros, né? Existem os seguros obrigatórios, né? Sim. Depois a gente pode até marcar um outro bate-papo para falar, Sim. porque são várias Viu, coisas. vou falar a verdade, você vai ter que voltar aqui pra gente Uhum. falar o pessoal que está em casa sobre o Exatamente. seguro, porque a maior dúvida deles é sobre o seguro. E tem Exatamente. alguns que são obrigatórios, né? Não tem, e são Exatamente. benéficos também. A Exatamente. pessoa, o brasileiro só pensa, nós temos uma cultura, só saindo um pouquinho, de que tudo é uma cobrança indesejada a mais. E na verdade, o seguro ele tem vários benefícios, né? E o consumidor final acaba assustando um pouco, né? Exatamente. Então, às vezes, o que acontecia? Você olha a taxa. Então, por muito tempo, o Bradesco, ele estava, às vezes, com uma taxa maior, Santander com uma taxa menor. Sim. Só que quando você via a parcela no final do Santander, ela ficava maior do que a do Bradesco. Como isso? Sendo que a taxa lá está menor. Sim. Exatamente por conta dos seguros. O seguro do Santander, ele era maior. E quanto maior a idade da pessoa, aí que ficava mais alto e interferia na parcela. Então, não é só a taxa de juros. Então, muitos clientes perguntam para mim, mas qual taxa está mais barata? Qual banco está com a menor taxa, né? Então, nós temos que olhar o quê? A parcela em si. Então, por isso que não tem jeito, tem que fazer a simulação. Aí o cliente fala assim, não, faz uma simulação para mim, então, de 500 mil, eu dando 100 mil de entrada, quanto que fica? E aí que tá, nós temos que pedir nome, CPF, data de nascimento, por quê? Não basta ter a data de nascimento para eu ter a idade. Os bancos, eles criaram, né? Isso já tem um tempo, a maioria deles, né? O Bradesco agora também implantou uma taxa atrelada ao CPF do cliente. Olha só. Exatamente. Então, eu e você, mesmo que né, tivéssemos a mesma idade, teríamos taxas diferentes. Porque, às vezes, um determinado cliente ele tem mais relacionamento com um determinado banco. Isso acaba facilitando, né? Exatamente. Então, aquele banco vai dar uma taxa menor, né? E para outro cliente que não tem. Ou, por exemplo, o histórico também de crédito da pessoa, né? O histórico que a gente fala, né? Que é tão importante. Às vezes a pessoa não teve um histórico muito bom, a taxa vai ser maior, né? Então são vários critérios. Idades. Hoje também tem o questionário de saúde que é respondido. Então, se o cliente, eu acredito que tem algumas comorbidades, acaba pegando uma taxa um pouco maior, não é assim, o Thaline? seguro acaba ficando mais alto e impactando. Então, quando o cliente quiser fazer a simulação, não é que nós já estamos querendo pegar dados do cliente, porque hoje a gente vive num mundo que a pessoa às vezes tem medo, né, de golpe, disso. É uma questão que é necessário, né? Então, quem for procurar, né, a imobiliária, às vezes, olha, a gente precisa pelo menos desses dados iniciais, eu procuro não pegar foto de documento no início, só peço os dados mesmo, para mim poder passar uma simulação mais assertiva, porque não adianta eu pegar lá um dado aleatório e colocar, porque cada um vai ter a sua taxa, entendeu? Então, tudo isso que a pessoa tem que olhar, né? E sempre se atentar à parcela e ao índice que vai corrigir, né? Então, existe o índice da TR e existe o índice do IPCA, né? Então, pode ser que aquela parcela hoje está assim, mas ela tem um índice que vai corrigir. Também, um tempo atrás, falava muito de um tipo de financiamento que era atrelado à taxa de poupança, né? Que também se utilizava. Então, tudo vai depender do momento, né? E do perfil do cliente. Então, por isso que então não adianta, pessoal, vou falar para vocês que estão em casa. Não adianta pegar aquelas notícias daquele Instagram do Impulso Imobiliário, olha lá, Santander 12, Bradesco 11, vamos supor que isso não vai refletir na hora que você for fazer a sua simulação. Você tem que procurar uma imobiliária, que tem uma assessoria bacana, como a da Thaline, que é especializada. Para quê? Para que a gente possa pegar os seus dados, colocar lá nas simulações e aí você vai saber realmente a taxa que está disponível para você. Thaline, a próxima pergunta é muito interessante, você já pincelou um pouquinho agora, mas o pessoal tem muita curiosidade. Inclusive, outro dia eu falei para um cliente que eu pedi para você aprovar sobre custo efetivo total. Ele falou assim, mas a Caixa. Eu falei para ele assim, olha, às vezes você está procurando um financiamento mais alto na Caixa, que o custo efetivo total vai sair um pouco maior do que um banco privativo. Então, vamos tentar nos dois. Né? E realmente ele acabou vendo que a simulação que nós fizemos para ele no privativo saiu melhor
do que na Caixa. Conta pra gente, pessoal que está em casa, o que significa custo efetivo total de financiamento? Sim, Eu vou até comer um bolinho enquanto você explica pra gente. Sim, porque é o famoso CET, né? Sim. Que aparece. Porque existe a taxa nominal, né? Então você pega lá, vai, uma taxa 11,70. Aí a pessoa olha lá, a taxa 13, e assim, 11,70 mais TR. Então a maioria dos bancos vai trabalhar com a TR. Essa TR, o que ela vai fazer? O que ela der de índice, ela vai corrigir no saldo devedor, né? De acordo com o índice. Se for IPCA, é a taxa mais, né? O IPCA. No momento da simulação, não tem como a gente prever como que vai ser essa correção. Essa correção ela vai ser futuramente nas parcelas. Normalmente é pouquinha coisa, né? Mas existe a correção. O custo efetivo total, ele junta tudo, porque dentro do crédito imobiliário, que depois a gente pode falar, né, sobre o seguro, existem os seguros obrigatórios, que é o danos físicos ao imóvel e o morte e invalidez permanente. Então, o MIP e o DFI são os dois seguros, e existe a taxa de administração do banco, né? Então, tem muita gente que às vezes depois reclama, mas eu não quero que o banco cobre essa taxa de administração, eu não quero. Gente, não tem jeito, isso daqui é uma regra, por uma questão do banco, né? Então, a gente marca um outro dia para a gente explicar certinho, mas existe esses seguros. Então, o que vai ser o custo efetivo? É a junção de tudo, porque a taxa de juros é só sobre o dinheiro que você está pegando emprestado. Então, você pegou lá 100 mil reais emprestado, você tem a taxa de juros em cima daqueles 100 mil emprestado. Só que você vai ter que agregar os seguros, que eles vão ser descontados mensalmente junto com a parcela, né? E aí chega-se no custo efetivo total. Então, por isso que é importante, quando vai olhar, né, a prestação, não olhar só a parcela, não olhar só a taxa nominal, olhar o custo efetivo total, Sim, né? Porque às vezes oscila, né? Exatamente. Então, às vezes a taxa mais barata, que é o exemplo que eu te dei, mas aí quando você pega o custo efetivo total, tá mais caro, né? E aí a longo prazo às vezes não compensa, né? Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa, para entender tudo aquilo, por isso que fica bem mais fácil com o nosso olhar, nós batemos o olho, já identificamos. Como eu costumo brincar, cada um no seu quadrado, cada um com a sua expertise, né? Aquele que se formou para limpar a piscina, a gente vai chegar lá e não vai fazer nada certo. Agora tenta, não gente. Aquela que se formou para construir, para fazer design de interiores, você com financiamento, a gente com vendas, né? Exatamente. Então, assim, não adianta a gente querer opinar naquilo que a gente não tem a expertise. Talvez temos um pouco de conhecimento, mas não é a mesma coisa, né? Aí você imagina um cliente cru, vamos dizer assim, né? Exatamente. Quero comprar um imóvel, mas não sabe nada de financiamento, às vezes pode cair até em golpes, né? Empresas assim que não são tão idôneas também, né? Imóvel que eu falo, não é que você vai toda semana no mercado e comprar carne, e você fala assim, eu entendo de carne, eu sei qual que é o corte. Não, o imóvel a pessoa compra, às vezes uma vez na vida, né? 2 vezes. Então é difícil realmente de entender. E aí, por isso que a gente sempre orienta, procure alguém, né? Sim. Um corretor, assessoria, né? É importante. Assessoria de confiança, para você ter ali, né? Porque se você for tentar estudar, quando eu estou falando, tá 11 anos de experiência, né? Ter 20 anos de experiência na área, isso tudo é difícil, a pessoa não vai conseguir aprender ali, né? É verdade, você sabe que aqui em Itatiba, nós ficamos aqui na cidade de Itatiba mesmo, né? Mas, assim, ela é muito procurada para o pessoal de São Paulo. E a questão do FGTS, a gente não é a região metropolitana para estar sendo usado o FGTS, né? Para quem vem de São Paulo. Sim. Então, a gente gosta muito quando tem uma assessoria bacana para fazer essas defesas, né? Porque a pessoa quer comprar aqui, precisa fazer um financiamento, às vezes tem um FGTS alto, quer usar. Então, a assessoria é fundamental, porque a gente já teve casos de gerentes, do cliente direto com o gerente para fazer o financiamento imobiliário e ia usar o FGTS. Juliana, o gerente falou que eu não posso usar o FGTS, e agora o que eu faço? Sem FGTS não consigo comprar. Calma, a gente vai chamar a correspondência, a gente vai fazer uma defesa, vai explicar que você já tem parentes aqui em Itatiba, você já tem um vínculo aqui, você está sendo enfim, infinitas defesas que a gente pode usar, né, Thaline? Para que esse cliente não perca esse momento tão importante, né? Claro. Então, gente, eu sei que a gente está sempre aqui conversando e voltando a insistir no assunto da assessoria, mas não é assim algo para poder fazer uma manipulação
especulação. Não, é algo importante. A gente vê muita frustração no mercado imobiliário e assim coisas que não deveriam ter acontecido e que pessoas perderam grandes oportunidades, né? A gente está todo dia acompanhando, né? Uhum. Thaline, você acha que vale a pena a pessoa financiar o imóvel em um prazo maior para depois quitar? Ou você acha interessante quando a pessoa já tem um pouco mais de renda fazendo um tempo menor? O que você indicaria? Olha, Juliana, nós sempre recomendamos fazer no maior prazo. Tá. Por quê? A pessoa tem que pensar, crédito imobiliário não é um empréstimo simples, que a pessoa foi lá no banco, ela fez o empréstimo. Existe um imóvel que é colocado como garantia, essa alienação, ela é registrada em cartório e ela fica ali na matrícula, enquanto às vezes Tá. foi, né? Então, às vezes acontece da pessoa, ai não, hoje eu tenho condição de pagar essa parcela, eu quero fazer em 10 anos, eu quero fazer em 5 anos, em 15 anos. Para começar, alguns bancos já não deixam fazer em pouco tempo, né? Tá, Um exemplo legal. que eu dou, Bradesco, o mínimo que ele faz o contrato 121 meses. Tá. Ah, eu posso quitar daqui um ano? Você pode quitar a hora que você quiser. Fez esse mês, quero quitar o mês que vem? Você pode estar quitando, você vai ter o abatimento dos juros, tá? Mas pro banco, ele fazer um contrato em menos de 121 meses acaba não compensando. Eu já fui do lado de lá do banco, a gente tem que dar lucro, né? Existe o tal do spread, né? Então você tem que dar lucro e é um dinheiro muito barato, né? Então, se ele pegar em pouco tempo, o banco tomou prejuízo, não né? compensa, não né? compensa. Então, o banco tem a esperança o quê? Que se ele faz num contrato num prazo maior, tô falando de lado do banco, né? A pessoa vai acabar demorando todo aquele tempo e ele vai receber os juros, né? Sim. Agora, vamos ver lado do cliente. Se você faz num prazo menor e caso aconteça algum problema e você eu não vou aguentar pagar aquela parcela, às vezes eu fiquei desempregado, os negócios mudaram, eu vou querer aumentar o prazo. Sim. Como que eu vou fazer? Aí complica, porque aí você vai ter que procurar o banco. Não é simples para você aumentar prazo, porque já está averbado na matrícula. Então, por isso que a gente não recomenda. Faz no maior prazo. Sim. E vai antecipando. O banco, ele é obrigatório, ele vai te dar o abatimento de juros, tá? Então, crédito imobiliário é diferente aí de consórcio. Consórcio, você tem uma taxa de administração. Se você antecipa, você não tem abatimento, né? Porque você não tem juros, né? Existe taxa de administração. Agora, crédito imobiliário, não. Você tem taxa de juros, então se você antecipar, você vai ter abatimento. Então, o que nós sempre recomendamos é seguir o maior prazo. E é o que acontece na maioria dos casos, né? As pessoas optam por fazer e depois vai antecipando, em 5 anos a pessoa paga, né? Além do que a pessoa também vai criando um histórico bom pro nome dela, É entendeu? verdade. Porque ela tá antecipando, então ela tá pagando adiantado, né? E aí isso é bom para o seu histórico, né? Apenas não pagou em dia, né? Ela foi além, pagou adiantado. Além da expectativa, né? Exatamente. Então, essa orientação que eu dou e eu que recomendo, né, para a gente fazer. Bem legal isso. Até dando uma brecha aí no que você disse, eu sempre costumo conversar com os clientes sobre financiamento e às vezes quando a gente passa a simulação lá que você faz, a gente, mas que taxa, a taxa tá assim, tá assado. Eu costumo sempre falar para eles, olha, aprovou pela tabela SAC, que é a tabela decrescente, não olha para a taxa de juros que está ali inicial, né? Se a parcela ficou confortável, está dentro daquilo que o cliente pode pagar, ele tem o valor da entrada, tem o recurso para pagar a documentação, eu falo, gente, não olha para aquela taxa, por quê? Aquela taxa é algo inicial. Final do ano eu peguei o FGTS, abati, eu tive um 13º, antecipei, ela está reduzindo esses juros, né? Então, eu sempre falo para o cliente, não fica preocupado com a taxa inicial, porque o que vai, eu posso estar errada, me corrija, mas eu sempre falo assim para os clientes, o que vai determinar o histórico do seu financiamento é o quanto você vai conseguir antecipar. Sim, exatamente. Né? Eu tenho cliente que financiou em 400 meses e quitou em 7 anos. Exatamente. E aí a taxa dele, com certeza, se ele pegar do início o que ele antecipou, não foi aquela taxa inicial. Exatamente. Aí tem muitos clientes também que falam assim, né, aproveitando esse gancho, né? Mas eu olhei aqui, eu vou pagar 2 vezes mais, eu vou pagar 3 vezes mais do imóvel. Mas espera lá. Pega daqui 35 anos.
quanto que vai valer aquele imóvel? Ou pega um exemplo, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quanto que era? Exatamente. Eu tive um cliente ontem, ele falou, pagou 300 mil no apartamento, hoje está valendo 600 mil, o dobro em 5 anos. Exatamente. Entendeu? Então, aí você imagina daqui 35 anos. Exatamente. Então, é isso que você tem que focar. Não pensar o quanto que você vai pagar. Você tem que pensar em quanto aquilo ali vai valorizar em 35 anos. E outra, depois a gente vai entrar, né, acho que nesse assunto, mas e quantas memórias, né, você vai ter que isso não dinheiro, é só dinheiro, né? nenhum é um lar, né? A exatamente. Construção de um lar para uma família, né? É o que eu falo, né? Uma criança, ela não vai ter 6 anos, 7 anos brincando na tua piscina 2 vezes, né? Exatamente. Então, às vezes, o casal que quer ir para tua casa, né? A esposa que quer ter a sua cozinha, o marido que quer chamar seus colegas para ir na tua casa, porque é diferente você ter a tua casa, né? O teu lar, arrumar, né? Do teu jeito. Ele não vai ter aquela oportunidade 2 vezes. É verdade. E tem coisas que o tempo passa, já não é o mesmo prazer, né? E isso o dinheiro não compra. Então, por isso que aproveitem, né? Não tenham medo de fazer o financiamento, porque você não está comprando uma casa, você vai estar comprando as melhores memórias ali da tua vida. É verdade. Construindo um novo lar, né? Trazendo memórias afetivas e tudo mais. Taline, antes da gente ir para o bate-bola, né? Que é aquele papo onde a gente humaniza mais a Taline, né? Deixa de ser a especialista, mas a Taline mulher, que atua, né, em todas essas especialidades. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal que tem em casa vai amar essa resposta. Por exemplo, eu estou fazendo um financiamento por um banco privativo, seja ele o Santander, o Itaú, o Bradesco. E aí eu falo para você assim, Taline, eu tenho um FGTS muito bom, eu queria usar. É possível? Como que funciona isso? Você pode dar uma pincelada para gente? Sim, é possível. Tá? Para quem acha que só consegue com a Caixa, não. Qualquer banco privado que faça, né, o crédito imobiliário, Banco Inter, Bradesco, Santander, nós podemos utilizar o FGTS, desde que a pessoa se, né, enquadre nas regras, né? E aí é uma outra, né, aula. Sim, deixa para um outro dia esse assunto. Exatamente, mas dá sim, inclusive se ela fizer, por exemplo, financiamento pelo Bradesco ou qualquer outro banco privado, usou FGTS, daqui 2 anos ela quer utilizar para amortizar, juntou mais um pouco, vai conseguir fazer tranquilamente a amortização pelo banco. Então, isso daí que é só a Caixa Econômica, não. É mito, qualquer banco privado, desde que esteja enquadrado nas regras, a gente pode utilizar, assim como a gente já fez processo, né? E foi bem tranquilo e eu acredito que foi até melhor do que ter feito na própria Caixa, né? Sim, exatamente. É o que a gente falou um pouco mais anteriormente. O custo efetivo total é o que vai dizer se o financiamento foi realmente benéfico ou não, né? Não podemos olhar só para a taxa, né? Temos que olhar num todo, né, Taline? Sim, o atendimento também. Eu falo, às vezes você quer comer um arroz e feijão num lugar mais simples. Mas você não quer comer arroz e feijão todo dia num lugar mais simples, né? Às vezes você quer um restaurante, né, mais qualificado. Então, quando eu falo com o cliente que ele vai fazer o financiamento, às vezes ele fala, mas eu quero mais barato. Mas nem sempre a comida mais barata vai ser a melhor comida, né? Você tem que pensar que você vai casar com um banco durante 35 anos, mesmo que você quite. Verdade. Então você vai ter que ir, imagina você ir num banco, você não consegue nem entrar dentro do banco, né? Onde você não tem uma central, onde você não tem um atendimento. Então é tudo isso que a pessoa ela tem que considerar na escolha ali do banco. Nem sempre o mais barato vai ser o mais gostoso e o que vai compensar, né? É verdade. Bom, agora a gente está chegando num momento do podcast que, assim, eu acho muito legal, que a gente começa a fazer umas perguntinhas onde a gente vai conhecer um pouco mais da Taline, né? Vamos lá. Taline, conta para nós o que mais te motiva no seu trabalho. É o amor de realizar os sonhos das pessoas. Com certeza, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Desde os meus 18 anos, quando eu entrei para trabalhar no banco, na verdade, desde quando eu comecei a estudar, né, administração de empresas, depois fui para a faculdade, depois fiz, né, MBA em comunicação e marketing. Eu sempre me apaixonei
pelas pessoas, por pessoas. Entendeu? Muito então, legal. Lógico, nós necessitamos, existe o financeiro por detrás, existe, né? Tudo são negócios, mas eu acho que acima de tudo são pessoas. Pessoas que querem realizar sonhos. E dentro do banco, né, eu lidava com outros produtos, então a pessoa tinha o sonho do carro, tinha o sonho de pegar aquele empréstimo porque queria colocar um cabelo, né? Colocar um mega hair, eu lembro que a pessoa chorou, eu não acredito. Então, é o sonho das pessoas e o amor no trabalho acima de tudo. Eu faço por amor, por isso que eu sempre falo, olha, o que precisar de mim pode contar. E eu acho que conhecimento, quando você passa, você não perde. Acho que é a única coisa que você não perde. Acho que se multiplica, entendeu? É verdade. Então, o que eu posso auxiliar, eu auxilio mesmo. E trabalhar com consultoria, eu acho que é isso. Que eu posso falar um pouquinho da minha experiência para ajudar as pessoas e ajudar a realizar sonhos, né? E acaba nos ajudando, né? A gente aprende com cada história, com cada situação, não é verdade? Sim, Todos sim. os dias, né? Eu falo que o mercado imobiliário é uma verdadeira escola para quem tem a humildade de aprender, não é assim? Sim, exatamente. Agora fala pra gente, você, como você disse, banco, sempre atuou nesse universo de créditos, né? Também ligado ao mercado imobiliário. Qual foi a maior experiência que todo esse mercado te trouxe? Eu tive muitas experiências, né? De você poder crescer dentro de um banco, de ver as mudanças, né? Quando eu trabalhava no banco não existia tecnologia, né? O cliente ligava, qual que é meu saldo, né? E hoje você vê o mundo tecnológico. E eu lembro de reuniões, quando começou a tecnologia, eles disponibilizaram um iPhone, um iPad para cada agência. Ninguém sabia utilizar, né, aquilo ali. E eles falaram, olha, a pessoa vai poder ter a chave de segurança aqui e com o tempo a pessoa vai poder acessar um extrato, fazer transferência. Parecia algo muito distante, né? Sim. E hoje ver toda a tecnologia, né? Hoje nós assinamos muito dos contratos, eles são feitos, né, digitalmente. Então realmente foi uma experiência muito boa para mim dentro do banco, ter vivido tudo isso, ter visto esse crescimento, né? E ter voltado a atuar na área que eu sempre gostei, né? Eu só saí do banco por uma questão aí e que eu virei mãe, né? E aí eu quis viver a maternidade, e eu tinha essa opção, e aí eu acabei saindo para poder viver isso durante os primeiros anos do meu filho. Acabei voltando por uma questão, não que eu procurei voltar, mas a família do meu esposo tem incorporadora, e aí tinha processos que travavam. E aí acabei voltando, e toda vez que travava o processo, eu tinha contato dentro do banco, aí olha, tá com problema assim, tem que fazer assim, tem que fazer, né? E parecia que a gente estava ensinando outra a fazer. Aí falou, quer saber? Quer resolver o problema? Ver, né? Com a tua família, com o pessoal. Se vocês querem montar uma consultoria, monta uma consultoria. E você vai parar com esses problemas, porque aí você vai. Por que não? Né? Por que não? Aí eu lembro que eu até falei para minha esposa, eu não recebo mensagem, ninguém me manda mensagem. Olha só. Né? Na época do banco, né, todo mundo me mandava mensagem, era aquela loucura, né, telefone. Na época que eu saí, a gente estava começando a ter o celular corporativo, né, então a gente passava aí do celular pessoal para os clientes. E foi isso, e tudo isso me motivou e motiva todos os dias, né? Ver as pessoas realizarem sonho e ajudar e mostrar que é possível, né? Sim. Um aprendizado que você leva para a sua vida? Olha, o que eu aprendi é que eu acho que humildade é tudo, sabe, Juliana? Eu estou disposta a ajudar, não importa. Se eu puder ajudar a pessoa de alguma forma, às vezes o processo não está comigo,
eu acho que você vê a pessoa realizar o sonho, porque foi assim, né? O que aconteceu? É interessante, um fato que me marcou muito, inclusive foi um processo, né? Eu ainda não atuava, né? Porque a família do meu esposo, todos os tios também são do ramo, né? De incorporadora, de imóveis. Então, começou aquela coisa, ó, do processo parado. E aí eu entrei para o meio do processo, ainda não, nós não tínhamos a consultoria, e o negócio desenrolava. Eu pegava lá o processo, estava 2 meses, 3 meses parado. Nossa. E a gente tem que começar a entender o lado do cliente, né? Sim, o lado humano, né? Exatamente. E era um casal que tinha um filho, criança, né? E eu sonho que sair de um apartamento pequeno, ir para uma casa, né? O filho brincar. Olha que legal. E esse processo dele já estava há meses parado no banco. E ninguém solucionava, ninguém resolvia. E eu não tinha assessoria, fui para ajudar, né? A parte da minha família, né? Que era o irmão do meu sogro, né? Que ele que vendia os imóveis, ele falou, meu, tô com o processo parado, a gente precisa receber, precisa desenrolar. E aí eu lembro que desenrolamos, realmente o negócio estava, mas conseguimos chegar no final. A única coisa que teve que mudar lá a tabela dele, a parcela, né, ficou um pouquinho mais alta. E aí eu perguntei para ele, eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, olha, deu certo, você assinou o contrato, porque eu já sabia que a parcela ia ficar um pouquinho mais alta, mas não era eu que estava cuidando, né? Nessa época eles estavam em processo, porque é que eles ofereceram para credenciar, né? Aí ele falou, não, ficou mais alta, mas aí eu perguntei para ele, mas você tá feliz? Aí ele falou, você não tem noção quanto eu tô feliz. Meu Deus, isso é muito bom, né? Tô realizando um sonho. Ele falou, olha, obrigada por tudo, né, que você fez e tal, né, porque realmente não foi fácil entrar pro meio do negócio e você entrar no meio de um negócio que você... Mas foi por amor. Sim, sim, sim. Então aquilo me emocionou muito, né, no início. E aí eu falei, não, eu quero voltar pro ramo, eu quero atuar nessa área aí de realizar sonhos. E o que eu posso fazer para tranquilizar o cliente, falar, não vai dar certo, vamos conseguir, fica tranquilo, né? E a gente faz. Acho interessante, a sua metodologia é muito parecida com a da nossa imobiliária. Acho que por isso que casou bem o nosso trabalho, a nossa parceria. O que você percebe, por exemplo, Ju, quando eu faço tal coisa, eu me sinto mais realizada na minha carreira, porque, como você disse, eu faço por amor, eu ajudo pessoas, eu desenrolo, eu agilizo, mas tem sempre algo que a gente faz, que aquilo você fala, aquilo eu tenho certeza que quando eu me proponho a fazer aquela função, realmente a coisa flui e acontece, algo assim, dentro desse... Eu sou muito feliz quando eu consigo aprovar a ficha. Eu falo que eu não gostaria de ser médico, porque dá uma notícia, né, de um óbito, e para mim, eu falo que na minha área é como se eu fosse médica, falar para um cliente, teu crédito não foi aprovado, para mim é como se fosse um óbito, porque você está matando o sonho daquela pessoa, né? Então, por isso que eu tento fazer, né? Eu tento fazer de tudo para que dê certo, né? Então, eu tento aprender muito com isso e passar para os clientes, né, essa segurança e tentar fazer de tudo para que dê certo, né, para que as coisas Então, aconteçam. o momento em que esse financiamento é aprovado para você é o ápice, é o momento em que você fala, pronto, realizei mais um sonho. Exatamente. Mesmo que a pessoa, às vezes, não dê seguimento. Tá. Eu até comento, às vezes, com meu esposo, mas a minha parte eu fiz. Sim, se sente realizada, né? Não... Dei o meu melhor. Exatamente. E a coisa aconteceu. Agora, se a pessoa não vai seguir, não vai sequenciar, mas quando eu volto com a aprovação, ó, Juliana, tá aprovado. Agora pra mim na mão é o dele. melhor momento, pode ter certeza. Eu passei, tipo assim, lógico, a gente fala, eu gosto muito de um livro que ele fala do modelo da Disney, né? E eu já li algumas vezes ele, né? E eu não canso de ler. Eu gosto muito do modelo da Disney atuar, né? No sentido da magia de você atender os clientes, né? Então eu falo que nós temos que ser como às vezes fada madrinhas, né? A Cinderela estava lá toda
e o momento era aquele, ela tinha que ir para aquele baile, né? Então, a mesma coisa, a pessoa, ela tem que comprar a casa, às vezes é aquele momento. A pessoa pode falar assim, não, eu vou esperar juntar o dinheiro, daqui 10 anos eu compro aquela casa, mas daqui 10 anos, será que você vai estar com o teu filho em casa? Será que ele vai querer usar a piscina? Será que você vai conseguir com aquilo que você juntou? O valor já não vai ter acrescido mais, você não pode perder o time, né? Exatamente. Então, nós temos que ser que nem fada madrinha. É verdade, eu tinha clientes que falavam, você já tá aí e tal, né? Aprovou, né? E aí você dá o sonho ali pro cliente, né? E eu fico realizada realmente, lógico, com a finalização, nós ficamos muito felizes, mas para mim o ápice é quando me aprovou. A minha parte eu fiz. Sim, nesse momento. Agora você vai pro baile, né? Agora você pode ir pro baile. Se você vai achar o príncipe ou não, eu não sei, mas o vestido tá pronto, a carruagem tá à espera, né? Muito legal. Taline, fala pra gente agora, você, mulher, o que significa um lar para você? Eu acho que não tem palavras, acho que outra definição que é amor, né? Eu gosto muito de uma definição de uma psicanalista, né? Que ela fala muito assim, que acho que os avós dela falavam, quando você vai casar, vocês ficam preocupada com o colchão, mas onde você se constrói um lar é na mesa, né? Sim, é mesa. E eu acho que é isso, é aconchego, né? É você poder conversar, você ter amor, você ter um lugar para recarregar energias. E eu acho que o principal é guardar memórias. Sim. E memória, ninguém tira. Você pode um dia perder aquela casa. Sim. Sabe, às vezes acontece da gente comprar a casa, me apertei, não vou poder continuar, vou ter que vender. Mas a memória que você teve de chegar nela, de mostrar para o teu filho, olha, aqui vai ser teu quarto, aqui você tem a piscina, aqui você vai andar de bicicleta. Os momentos que né? você viveu ali, isso ninguém vai tirar. E isso sim vai com você, né? A casa não vai, mas os momentos vão. Então eu sou muito mais apegada a momentos e eu defino o lar é o principal. Então se você tem o desejo de trocar de casa, de construir um lar, faça isso. Porque você não vai estar comprando uma casa, você vai estar comprando os melhores momentos da tua vida. É verdade. Concordo plenamente com você. Bom, Taline, infelizmente esse episódio está chegando ao fim. Para você que está em casa, eu quero agradecer de você estar aí, recebendo toda essa informação. Espero que vocês tenham gostado da Taline, tudo que a gente comentou aqui. Ela vai estar mais vezes aqui para gravar outros episódios com vários outros assuntos. Quero pedir já que você deixe o seu like, curta e compartilha. Quanto mais você compartilha esse podcast, mais pessoas vão ter acesso a informações. E Taline, eu quero, além de agradecer, nós fizemos um mimosinho para você, que é a caneca oficial do podcast. E a gente quer que você leve para você estar sempre lembrando do carinho que nós temos por você, pelo seu trabalho e pela nossa parceria. Juliana, obrigada. Foi um prazer. Nossa, linda a caneca, hein? Com certeza. Fiquei muito feliz de poder estar aqui, poder estar falando. Eu também trouxe um presentinho aí nosso, né? Foi uma marca registrada aí. Normalmente, quando os clientes eles fazem o financiamento, nós costumamos dar, né? Para eles poderem brindar o novo lar, né? Sim. Brindar porque conquistas, elas têm que ser comemoradas, né? Sim, com certeza. Então, eu convido também você que está aí, gostou do assunto, tem vontade de ter a sua casa própria, às vezes tem receio, ainda não tem todo o valor, procure a Juliana, ela vai encontrar a casa e nós,
da Tal Business, vamos viabilizar o teu negócio. Sim. E você vai estar recebendo, né, um espumante também para estar brindando aí a tua casa nova. Verdade. E vivendo momentos inesquecíveis. É verdade. Assim como nós vamos brindar esse episódio, depois que desligarmos a câmera, vamos poder brindar junto com vocês, né, Thaline? Quando encontrarmos a casa e viabilizarmos os negócios. Exatamente. E vai dar tudo certo. Pessoal, espero vocês para o próximo episódio do podcast Café com Juliana Oliveira Imóveis. Até mais!